Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 2, vai dizer assim: Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Israel amava José mais do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido na sua velhice. Por isso fez para ele uma túnica toda ornamentada. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, lhe disse. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. E os seus irmãos lhe disseram: Então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza que vai nos dominar? Eles o odiaram ainda mais. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: Tive outro sonho, no qual o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos o seu pai o repreendeu-lhe e lhe disse: Que sonho foi este que você teve? Acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você? Desse modo, os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, meditava em tudo isso. Vamos até aqui. Amém? Baixa sua cabeça, vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, Senhor. É com muito temor em nosso coração que nós estamos diante dela e te pedimos: fala conosco nessa noite. Deus, nós estamos aqui, Jesus, para receber a tua direção, Senhor, para sermos corrigidos por ti, para sermos fortalecidos por ti, e que durante a ministração da tua palavra, Senhor, o nosso coração venha queimar, e que o teu Espírito Santo traga a aplicação individual, particular, singular, que cada homem, cada mulher que está aqui precisa. Faça, Senhor, aquilo que somente o Senhor pode fazer neste lugar. Nós te damos toda a honra e todo o louvor, e te pedimos mais uma vez: fala conosco, em o nome de Jesus, amém e amém. Queridos, José é o homem que quebrou um paradigma. Que paradigma, pastora? O paradigma de que toda pessoa que alcança um certo nível de sucesso, um lugar elevado, um nível de prosperidade, é alguém que teve um background, que teve um histórico familiar easy peasy, molezinha, que a família era 100%, família funcional, família de margarina. José, ele é o exemplo de como pessoas que tiveram um passado extremamente difícil, um ambiente familiar completamente disfuncional, pode realizar grandes coisas e se tornar uma grande pessoa nas mãos de Deus. No capítulo 34 de Gênesis, nós vamos ler que a irmã de José foi violentada. E sabe o que os irmãos de José fazem quando eles sabem dessa notícia? Eles entram na cidade de Siquém. Eles vão matando todos os homens até acharem o estuprador da irmã deles. Esses eram os irmãos de José. No capítulo 35, a gente vai ver que o irmão mais velho de José, Rúben, teve relações sexuais com uma das mulheres de seu pai, a Bila, a sua madrasta. Tô só ambientando vocês no contexto familiar de José, amém?
Ainda no capítulo 35, Raquel, a mãe de José, morre quando dá à luz ao seu irmão Benjamim. Então José, ele fica órfão de mãe e ele cresce em um ambiente hostil com as suas madrastas, que não iam com a cara dele. No capítulo 38, acontece outro fato. Judá, um dos irmãos de José, teve um filho com Tamar, a sua nora, que se passou por uma prostituta. Sabe assim, aquela pessoa que fala: pastora, se você pedir a imagem de uma família com treta, com história do arco da velha, vai aparecer a minha foto da minha família lá. Talvez José era aquele cara que a gente ia olhar e falar assim: meu Deus, coitado desse menino, com uma família dessa não vai dar em nada. Com um contexto familiar desse, completamente disfuncional, esse guri não vai dar em nada, esse guri está perdido. Olha a raiz dele, olha da onde ele vem. Se não bastasse, a gente leu aqui que José ainda, ele era o filho preferido. Então, os irmãos de José não gostavam dele mesmo, porque Jacó, ele não deixava um negócio sutil, ele mostrava mesmo que o filho preferido dele era José, e isso criou um ambiente de completa hostilidade com José e seus irmãos. Criou um ambiente de competição, de ódio, de traição. Vocês conhecem a história. Logo após José ter esses sonhos, isso aumentar ainda mais o ódio que os irmãos dele tinham por ele. Os irmãos pegam ele e jogam ele dentro de uma cisterna. Então, queridos, José é este homem de Deus que a Bíblia não esconde as partes ruins da história dele. Que a Bíblia não esconde da onde ele vem, daquilo que ele passou. E ela nos mostra como, mesmo vindo de um lar disfuncional, de um passado difícil, de abandono, de traição, de vergonha, mesmo assim, nós podemos em Deus nos tornar pessoas usadas na mão dele. E através do nosso testemunho, inspirar toda uma geração. Olha quantos anos se passaram. E hoje José é uma referência para nós. Toda vez que nós vamos conversar com líderes, o nome de José, aquele José do Egito, é mencionado. A sua história é uma inspiração. E hoje nós vamos falar sobre a história de José, dividindo ela em 4 partes, em 4 estações, para ficar de uma forma mais didática. O pastor Eduardo Bortolossi escreveu um livro que se chama Mente para Governar e Coração para Servir, falando sobre essas 4 estações da vida de José, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós sabemos, queridos, que a nossa vida é feita de estações, amém? A gente tem uma camisa maravilhosa lá na Ami Store, escrito estações aqui atrás. Se você não comprou, compre, ela tá linda, feita com muito carinho para vocês. E estações distintas, estações boas e ruins fazem parte da nossa vida. Como a gente sempre fala aqui, não é porque nós somos filhos de Deus, não é porque nós somos encontrados pelo seu amor, não é porque nós somos cristãos que nós fomos agora colocados numa bolha e todas as estações da nossa vida são estações tranquilas, de paz. Não. Estações difíceis chegam na nossa vida. Coisas acontecem na nossa vida que a gente não escolheu passar. Coisas acontecem na nossa vida que a gente não pediu para passar. Coisas que a gente não desejou, coisas que não entendemos, acontecem na nossa vida, e isso faz parte das estações que nós passamos, amém? E a Bíblia diz que José, ele morre com 110 anos. E nesses 110 anos de vida,
a gente vai hoje separar em 4 estações. 110 anos de vida separados em 4 estações, e a primeira estação que nós temos é a estação da cisterna. Gênesis 37, 23 e 24 vai dizer assim: assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Então, queridos, a gente já falou aqui que Jacó, ele tinha um carinho especial por José. José era o filho preferido. José era o filho que o danoninho na geladeira era dele, amém? Não mexe no danoninho de José, porque ele é o meu queridinho. Ele que vai ter a túnica mais bonita. Ele que é o primeiro da fila. Ele é que vai comer primeiro. José é o preferido. E aí José, ele tem esses 2 sonhos que nós lemos, que aumenta ainda mais o ódio que os irmãos dele tinham por ele. E queridos, aqui é a primeira coisa que a gente percebe como lição sobre a nossa vida, é que nós precisamos cuidar com quem nós compartilhamos os nossos sonhos, amém? Não é porque é laço sanguíneo. Não é porque às vezes é o seu melhor amigo, é sua melhor amiga, que você pode compartilhar absolutamente tudo aquilo que Deus tem colocado sobre você, sobre a sua vida. Você precisa ter discernimento. Você precisa entender que nem todas as pessoas que estão ao seu lado sonham junto com você e entendem os projetos de Deus para a sua vida. Porque muitas vezes essas pessoas estão em outras estações difíceis, onde elas estão mal com elas mesmas. E quando pessoas estão mal com elas mesmas, elas não tendem a vibrar, a ficarem felizes. Muitas vezes com o sonho de algo bom na vida de alguém que inclusive ele ama, ela ama. E José, ele não teve esse cuidado, e a Bíblia relata a reação dos irmãos. Em Gênesis ali 37, 18, vai dizer assim: mas eles o viram de longe antes que chegasse e planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Então, queridos, a primeira estação na vida de José começa. A estação da cisterna. Aonde aos 17 anos de idade, José é lançado numa cisterna pelos seus irmãos. Cisterna, queridos, é a estação que vai falar sobre estação de angústia. Cisterna vai falar sobre estação de aflição, de solidão, de isolamento. Aquele momento em que você se sente completamente desamparado, sozinho. Parece que você está imóvel. Parece que você já pediu todas as respostas, já tentou fazer tudo, mas que você não tem mais o que fazer. É aquela estação na sua vida que você olha para a sua saúde, para o seu casamento, para o seu filho ou para as suas finanças. E pode pensar: Deus, o que eu faço, Senhor? Eu estou imóvel. Tudo que eu tinha para fazer, eu já fiz. E queridos, esse tempo de cisterna, de angústia, é o tempo que o Senhor nos ensina a esperar nele. Essa primeira estação da cisterna, onde ele está nesse poço sozinho, que não tem o que fazer, somente esperar que a mão de Deus o arranque daquele lugar. Nos ensina que nós temos estações na nossa vida que nós passamos por angústia, por sofrimento, que aparentemente nós não temos ninguém por nós, aonde o Senhor, Ele quer nos ensinar que nós precisamos aprender a esperar e a confiar no seu agir. Quem aqui já passou por um tempo de espera? Muitas pessoas já passaram, amém? Não é sofrido, gente, esperar? Nós somos a geração do WhatsApp, nós somos a geração do 5G. Hoje de manhã eu falava: olha, se eu e a pastora Ju, a gente fosse amigas e trocasse mensagens, não ia ser assim igual no WhatsApp, tipo: amiga, você pode levar a chapinha hoje para a igreja porque a minha queimou? Ah, beleza, vou levar, tchau. Ia ter que mandar uma carta,
Essa carta ela ia de camelo, de cavalo. Gente, já acabou o culto, já passou um mês, aí que a carta vai chegar e a pastora Ju vai receber. Ai, amiga, posso sim. Na próxima conferência eu te empresto a minha chapinha. Nós não somos acostumados a esperar, porque nós somos a geração que quer tudo para ontem. A forma como o tempo passava naquela época era muito diferente da forma como o tempo passa para a gente hoje. O tempo é igual, amém? As mesmas 24 horas que eles tinham são as mesmas 24 horas que nós temos hoje. Mas a noção de tempo passava muito mais devagar. Hoje a gente tem carro, hoje a gente tem metrô, hoje a gente tem avião, tem os irmãos mais abastados, abençoados que tem o jatinho, amém? Então a nossa noção de tempo, ela mudou muito. E a gente não, vamos dizer assim, a gente não foi criado para esperar. E quando o Senhor nos coloca nessa estação de cisterna, quando o Senhor nos coloca nessa estação de angústia, onde nós precisamos esperar e confiar no seu agir, nós temos a nossa confiança no Senhor aperfeiçoada, porque nós vamos lutar contra vários sentimentos na nossa mente, de dúvida, de às vezes incredulidade. E sabe, queridos, todo o processo, toda a estação, ela guarda a sua particularidade. E o tempo da cisterna é esse tempo de esperar em Deus, amém? E aí, depois deste momento de cisterna, José ele entra na segunda estação, que é a estação da casa. Gênesis 39:2 vai dizer assim: o Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo o que fazia no serviço na casa do seu senhor egípcio. Então, queridos, para quem conhece a história já sabe, José é lançado nessa cisterna, passa ali os mercadores, né, a caravana de mercadores, pegam José, ele é vendido como escravo. Imagina isso, gente. Você passa desse lugar de preferido da casa, desse lugar de que você é o protegido, para esse lugar de cisterna, aonde você está completamente abandonado, traído. E aí depois começa uma fase onde você é escravo, sabe? De cisterna para casa, vocês podem ver que tem uma melhora, amém? Poxa, eu não estou mais no fundo do poço, mas eu continuo sendo escravo. Pensando no sonho que José teve, ele ainda estava bem longe daquilo que ele tinha recebido como um sonho, amém? E a casa, queridos, é esse lugar melhor do que a cisterna, mas ainda não é o lugar que nós almejamos e que nós queremos. É o lugar que as coisas parecem que vão melhorar, mas ainda não é o ideal. A estação da casa, queridos, é a estação onde José precisou aprender a não ser servido, mas a servir. Lá na casa do papai e da mamãe, ele era servido. Agora, na casa do seu senhor, na casa de Potifar, ele é quem precisa servir. Então, José, ele passa a trabalhar com toda a excelência na casa de Potifar. Ele vê o seu senhor prosperando por conta do seu trabalho. E ele olha para o lado e pensa: meu Deus, mas não é isso daqui que o Senhor me deu como sonho. Sabe, queridos, muitas vezes a gente entra nessa estação de casa, que é essa estação onde a gente olha para o lado, vê a vida dos outros e pensa: cara, eu não estou na cisterna, eu não estou no fundo do poço, mas aonde eu estou não é legal. Parece que
A minha amiga que tem a mesma idade que eu tá tão na frente. Poxa, parece que aquele casal é tão mais legal. Parece que o meu irmão, a minha irmã tá tão mais na frente do que eu. Sabe aquela estação da comparação? Aonde você olha e percebe, cara, ainda não é o lugar que eu quero estar. Mas, queridos, a fase, a estação dentro da casa de Potifar foi crucial para José, porque foi uma fase de treinamento do Senhor. Dentro da casa de Potifar, José começou a ter a sua mentalidade aperfeiçoada. Dentro da casa de Potifar, ele teve o seu caráter aperfeiçoado. Porque toda vez que o Senhor vai elevar alguém a um alto nível, essa pessoa precisa passar por um processo. E esse processo requer treinamento, esse processo requer aperfeiçoamento de caráter, para que quando ele esteja nesse lugar elevado, ele suporte, ele sustente aquele lugar, ele sustente aquela posição. Então a casa, esse lugar, foi aonde ele precisou resistir a tentações. Foi dentro da casa de Potifar que a mulher de Potifar olhou para ele e falou: esse menino é bonito, esse menino é interessante. Ei, chega aqui. A sua chefe, a esposa de Potifar, dá em cima dele. E sabe, aqui, queridos, ele não cede à tentação, e a gente aprende algo incrível, porque lembra que a gente começou essa palavra falando sobre a raiz familiar de José? Ele podia, nesse momento que essa mulher deu em cima dele, olhar para trás e olhar para o histórico familiar dele e pensar: cara, o meu pai teve várias mulheres simultaneamente, qual que é o problema de eu ter um caso aqui com essa mulher? Meu irmão Judá engravidou a própria nora, qual que é o problema de eu me deitar aqui com essa mulher? Mas José, queridos, ele não usa o histórico da sua família para se vitimizar e para continuar repetindo o padrão. José, ele não dá desculpas para se entregar àquela tentação, e isso é um tapa na nossa cara. Porque muitas vezes a gente está preso em uma estação que o Senhor quer que a gente avance, porque a gente continua com aquele jeitinho da nossa família de mentir, porque afinal, é só uma mentirinha, não vai dar nada. Aquela vitimização de: cara, meu pai foi alcoólatra, mano, não tem outra saída para mim, eu vou encher a cara também. Sabe? Na minha família, todo mundo se divorcia, então eu vou casar e eu sei que, cara, o divórcio pode ser uma realidade para mim também. Eu já entro com essa mentalidade já de derrota. Porque olha para minha família. Na minha família, cara, eles são tudo doido. Por que você está olhando para mim e está achando que eu não vou ser doido também? Que eu não vou fazer as coisas que eles fazem também? Foi isso que eles me ensinaram. Eu nasci disso, como é que eu vou fazer diferente? E José, ele nos mostra, queridos, que ele não usa o histórico familiar dele ali para se vitimizar diante das provas, das tentações que são oferecidas para ele. Se ele pensasse dessa forma, queridos, com certeza ele não viveria em plenitude aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Se ele pensasse dessa forma e se entregasse a esses padrões familiares, da onde ele veio, a esse vitimismo de: cara, minha família é assim, meu pai traía minha mãe adoidada, é por isso que eu não consigo ser um homem fiel hoje. A minha mãe é uma pessoa que a vida inteira eu ouvi ela falar mal dos outros, então assim, é um hábito que eu tenho, sabe? É difícil, porque eu fui criada desse jeito.
José, ele se posiciona. José, ele se posiciona, queridos, e é isso que faz com que ele não se entregue a uma vida de ferida, uma vida amargurada, de complexo de inferioridade. Ele escolhe resistir porque ele sabe quem está com ele. Ele escolhe resistir porque ele sabe que toda vez que nós pegamos atalhos, isso nos tira, isso nos atrasa daquilo que Deus tem para a nossa vida. Será que você tem pego atalhos? Será que já não era para você estar vivendo outra estação e você não está vivendo outra estação porque você está se deixando ser essa pessoa ferida que não vence nunca? Uma situação que aconteceu lá em 2001, 2002. Ai, pastora, sabe o que é que eu não consigo ser feliz? É que lá em 93, o meu pai falou assim comigo. E queridos, aqui eu não estou minimizando a sua dor, eu não estou minimizando aquilo que você passou. Mas a exemplo de José, nós não podemos nos posicionar nesse lugar de vítima, de replicar padrão. Sabe, José, ele entendia, eu não vou atrasar o processo de Deus na minha vida. José entendia, o sim de Deus é uma bênção, o não de Deus é uma proteção. Pai, mãe, quem é pai e mãe aqui? Quando a gente diz não para o nosso filho, não é para proteger? Amém? O não de Deus é uma proteção e o espera de Deus é uma preparação. E José estava nesse momento de espera. Então, José vive a estação da cisterna, ele vive a estação da casa, e ele vive a estação do cárcere. Como assim, pastora? A fidelidade de José levou ele para dentro de uma prisão. Quando ele falou, eu me deitar com você, mulher de Potifar, não, eu não vou ceder a isso. Eu vou ser fiel ao meu Deus. Quando ele decide ser fiel ao Senhor e vencer essa tentação, ele vai parar dentro de uma prisão. Essa é a terceira estação na vida de José, é o cárcere. E isso, querido, nos mostra que está completamente errada essa ideia de que se você sempre obedecer ao Senhor, a sua vida vai ser só vitória em vitória e você não vai passar por dificuldade nenhuma. Não, você vai passar sim. Quando os discípulos de Jesus atendem ao chamado de Jesus para passar de uma margem a outra margem, eles enfrentam uma grande tempestade. É o sim deles ao chamado de Jesus que os faz viver uma grande tempestade. E muitas vezes na nossa vida, obedecer a palavra de Deus, ser obediente ao Senhor, vai nos colocar no olho do furacão. Mas olha que incrível, Deus está lá. É dentro dessa tempestade que os discípulos têm mais uma experiência com Jesus. É dentro dessa tempestade que eles conhecem o Jesus que acalma o vento e o mar, que acalma a toda tempestade. Então deixa eu falar para você, talvez você está aqui hoje falando, Jesus, eu te obedeci. Por que eu estou passando o que eu estou passando se eu te obedeci? Queridos, você está passando o que você está passando porque você obedeceu e o Senhor está te preparando para algo melhor, algo maior. Você precisa passar por este processo, porque é neste lugar que o Senhor se mostra de maneira diferente. Aquilo que diz lá em Oséias, eu o atrairei para o deserto para falar-lhe ao coração de pertinho. Toda vez que o Senhor nos coloca neste lugar de deserto, é para se revelar de uma forma nova a nós, para nós termos uma nova experiência com Deus. E queridos,
Nada nos rouba isso. Nada rouba essa confiança que você adquire passando por essa estação de preparação no Senhor. E isso forja o seu caráter, forja quem você é. José estava sendo treinado na casa, e ele continua sendo treinado no cárcere, amém? Só que agora no cárcere ele está sendo treinado em um momento de escassez. Posteriormente, vocês conhecem a história, José se tornaria o governador do Egito, já dando spoiler aqui para quem não sabe a história, e ele vai ter que administrar 7 anos de escassez. E o Senhor já começa a preparar a mentalidade de José, já começa a preparar o seu caráter, o seu coração, para lidar com essa escassez dentro da prisão. José chega dentro da prisão e já começa a organizar tudo. Ele é o cara da excelência. Queridos, essa estação de cárcere, ela simboliza o sentimento de injustiça. Poxa, eu fui fiel ao meu Senhor. Eu não me deitei com a mulher dele. Ele deveria falar, poxa, esse é o cara que eu posso confiar. E o que acontece comigo? Ele me manda para uma prisão porque ele acredita na mulher dele e não acredita em mim. Isso é uma injustiça. A estação do cárcere, queridos, vai falar sobre injustiça, sobre esse lugar desejável, esse lugar de esquecimento, esse lugar de traição, de abandono. É um tempo de perdas. Você já passou por isso? Se sentir injustiçado, se sentir traído, se sentir abandonado. Você já foi traído, você já foi abandonado, você já foi injustiçado. José passou por isso. José passou por todas essas perdas. E essas estações de perdas, queridos, perdas, e aí você coloca aí perdas materiais, perdas emocionais, perdas de posição, perdas de pessoas queridas. São nessas estações que o Senhor nos mostra a sua presença, nos ajuda a vencer todas as pressões emocionais que nós podemos ter neste momento. José, ele consegue resistir às dúvidas, José consegue resistir ao desânimo, José consegue resistir ao esquecimento, José consegue resistir ao abandono. Sabe, foi na prisão, se você se lembra da história, que José, ele interpreta o sonho do chefe do padeiro e o sonho do chefe dos copeiros, vocês lembram? Ele interpreta o sonho e o que ele diz? Olha, o copeiro vai ser restituído de cargo e o padeiro vai ser enforcado. E ele fala, olha, quando você estiver diante do faraó, não se esquece de mim. E 3 dias depois acontece aquilo que ele interpretou do sonho, do padeiro e do coveiro. E aí ele pensa, agora vai. Agora ele vai se lembrar de mim. Agora ele vai falar de mim. Agora as coisas vão mudar. Agora vai acontecer. E mais uma vez ele é esquecido. É aquela estação que você pensa assim, mano, agora vai. Agora eu já estou vendo, Senhor, eu já estou vendo a luz do fim do túnel, eu já estou vendo a minha vitória chegando. Está pertinho, Senhor, e aí o negócio não vai. Não acontece aquilo que você imaginou que iria acontecer. Você mais uma vez é esquecido. E sabe, queridos, o que é maravilhoso nessa história é que mesmo diante de mais um esquecimento, José, ele não murmura em lugar algum. A gente não encontra na Bíblia nenhum momento José murmurando. E porque ele permanece e ele tem uma promessa de Deus, amém? Ele passa para a 4ª estação. Que aí sim é a estação da corte. Então ele passou a cisterna, ele passou a casa, ele passou o cárcere,
E agora ele chega na corte. Gênesis 41 e 46. Tinha 30 anos. Tinha 30 anos, gente. A gente recebe uma palavra do Senhor. Demora alguns meses, a gente já começa. Não era de Deus. Não era de Deus. Você lembra que ele tinha 17 anos? Quando ele recebeu aqueles sonhos? Tinha 30 anos. Quando começou a servir na corte do faraó. O rei do Egito, depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Gente, um momento aonde José é lembrado. Porque o faraó começa a ter o sonho de 7 vacas gordas, 7 vacas magras. E aí, o copeiro lembra: eu conheço alguém que pediu para eu não esquecer dele, mas eu esqueci. Mas que agora eu lembrei, olha só. Faraó, tem um homem que lá na prisão, chamado José, interpretou o nosso sonho e aconteceu exatamente aquilo que ele falou, vamos chamar ele. E aí José interpreta o sonho. Olha, faraó, 7 anos de vacas gordas significa 7 anos de abundância na terra do Egito. E 7 anos de vacas magras significa 7 anos de escassez na terra do Egito. É isso que vai acontecer. O que você deve fazer? Você deve guardar no momento da abundância para que você tenha estoque, mantimento no momento da escassez. É um momento, queridos, aonde ele vive a plenitude da promessa de Deus. É um momento aonde ele vê o sonho dos feixes, das estrelas, da lua, do sol se concretizando. E sabe, queridos, é exatamente neste momento de abundância na vida dele, de alcance das promessas, que o teste mais duro acontece. O teste mais duro da vida de José, para revelar o que ficou no coração dele depois dessas 3 estações difíceis. É o teste, queridos, de quando ele está no palácio, no tempo da prosperidade, da aprovação, e chega os 7 anos de escassez. E Jacó envia os seus filhos para irem buscar ajuda lá no Egito. E depois de todos esses anos, José precisa olhar nos olhos daqueles que o traíram. Depois de todos esses anos, José precisa encarar aqueles que jogaram ele dentro de uma cisterna. É nesse momento aonde ele está com um anel no dedo, aonde ele tem poder, aonde ele tem autoridade. E que ele precisa encarar aqueles que fizeram o mal contra ele, que o coração dele é revelado. Como nós agiríamos, será? Como a gente reage com aquele que, quando a gente passou na prova, não nos ajudou, e agora a gente está na bênção? Será que a gente canta a música, agora vocês vão se arrepender? Vocês não me ajudaram, pelo contrário, vocês fizeram mal contra mim, agora eu estou por cima e vocês estão embaixo. Quem é o sonhador aqui? Como que a gente ia reagir, gente? Pensa aí. Eu comi o pão que o diabo amassou, como o povo fala. Mas agora, como caviar, meu amor. Como que agora que eu tô no topo? Como que agora que eu tô bem? Eu olho nos olhos daquelas pessoas que me feriram quando eu estava por baixo. Como que eu trato aquelas pessoas que me feriram quando eu estava por baixo ou agora que eu estou por cima?
agora que eu estou bem. 20 anos se passaram, queridos. E José, que havia sido vendido, que mentiram, foi abandonado, ele vai ter o seu coração provado. E o que a gente percebe, queridos, é que, diferente de muitos hoje, a abundância, o dinheiro, a riqueza e o poder não corromperam o coração de José. Isso é mais um tapa na nossa cara. Porque muitas vezes a gente tem, isso aqui de dinheiro, isso aqui de poder, e a gente já quer empinar o nariz e quer passar por cima daquelas pessoas que um dia nos feriram. E quer mostrar que a gente está por cima. Muitas vezes o Senhor não pode te entregar autoridade, poder, porque você ainda tem um coração que vai olhar para as pessoas que te feriram e querer dar o troco. E a gente entende que mais importante, queridos, do que as estações que a gente passa é aprender a reagir a elas, amém? Existia um filósofo existencialista chamado Sartre que diz uma frase fantástica que está aí na internet para todo mundo ver, que é: não importa o que fizeram com você, mas importa aquilo que você faz com o que fizeram de você. Quantos já ouviram essa frase? John Maxwell, um grande especialista em liderança, ele vai falar que a vida é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo àquilo que acontece comigo. E a resposta que a gente precisa ter, queridos, para entender como José reagiu a todos esses dramas da vida e chegar a ser governador da maior nação da sua época com 30 anos. Foi esse cara que teve resultados extraordinários, frutos que inspiram gerações, passando por tudo que ele passou. De que maneira, ele conseguiu ser esse jovem acima da média, apesar de ter enfrentado tanta crise, tanta vergonha. José, ele podia adquirir aquilo que a gente chama na terapia do esquema de abandono. Ai, todo mundo me abandonou, então agora sou eu que vou abandonar. José, ele podia ser tomado pela vergonha. Eu era o queridinho do papai, cara, eu fui lançado numa cisterna, eu fui jogado numa prisão, olha quanta vergonha eu passei. E vestir essa capa de vergonha, baixar a cabeça e falar: cara, quem sou eu para fazer alguma coisa? Talvez essa é a sua história aqui hoje. Você passou por coisas que te fizeram se sentir abandonado, que fizeram com que você se sentisse uma vergonha profunda, e hoje você se sente complexado, rejeitado, amargurado. E José, queridos, nos ensina que é possível sim nós vivermos coisas incríveis no Senhor, mesmo colecionando um passado de abandono, injustiça. Nenhum de nós está imune a esses processos da nossa vida, amém? Mas a forma como nós enxergamos a nossa vida, queridos, define que tipo de homem e que tipo de mulher nós vamos nos tornar. Como você tem enxergado os processos que você tem passado? Como você enxerga a sua história? Como você enxerga as estações que você passou? Quais são as marcas que essas estações deixaram em você? Quais são as marcas que a estação que você está hoje está deixando em você? Porque José, ele não permitiu que a estação da cisterna deixasse nele um registro de abandono. Ele não permitiu que a fase, a estação
do cárcere deixasse nele um marco de vergonha, de inferioridade, de complexidade, de rejeição. Como as estações da sua vida têm marcado você? Existe algo, querido, que move a nossa vida, que são as certezas que nós temos. E para a gente finalizar e para a gente concluir essa mensagem, eu quero falar sobre 4 certezas que José tinha. A primeira certeza que José tinha é que Deus estava com eles que Deus estava com ele em todas as estações. Gênesis 39:2 vai dizer assim: o Senhor estava com José, por isso, ele era bem sucedido em tudo que fazia na casa de seu senhor egípcio. Seja na estação da cisterna, seja na estação da casa, seja na estação do cárcere, José tinha uma certeza: Deus não me abandonou. A minha família pode ter me abandonado, os meus amigos podem ter me abandonado, eu posso ter uma grande história de abandono, mas Deus não me abandonou. E é essa certeza que o Senhor quer que nós tenhamos hoje, que Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus que nunca nos deixará, nunca nos abandonará. E foi essa certeza da presença de Deus que manteve a fé dele acesa no seu coração. Eu sei, queridos, que dias difíceis chegam para todos nós. E é essa certeza que mesmo nos dias difíceis Deus está conosco e que mantém a nossa fé acesa, que mantém a chama do nosso coração aceso. Jesus disse lá em João 16:33, eu vim para que vocês em mim tenham paz, para que em mim tenham paz. Sabe, gente, tem gente que tem a melhor cama, a melhor conta bancária, o melhor travesseiro, a melhor família e não tem paz. Será que hoje você é essa pessoa? Porque, queridos, não tem dinheiro no mundo, não tem coisa boa no mundo que se compare a você experimentar da paz de Deus. Essa paz no seu interior, que, cara, você está passando pela pior situação da sua vida, mas tem algo que testifica, que queima no seu coração, dizendo: eu estou contigo, você vai ficar bem. O pior vale da sua vida, a situação mais difícil que você enfrentar, você pode experimentar uma paz que grita no seu coração: eu estou com você, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, porque eu estou com você e eu sou suficiente. Você só precisa de mim, de mais nada, só de mim. A segunda certeza, nós fomos chamados para servir. José, ele tinha, queridos, essa convicção. Gênesis 39:3 vai dizer assim: Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Em todas as estações da vida de José, ele serviu com excelência. Ele desenvolveu uma mentalidade de governo. Ele administrou excelentemente todos os lugares aonde ele estava. A Bíblia relata isso. Mas ele não perdeu o coração dele de servo. Ele sabia: pode tudo desmoronar, mas eu fui criado para servir. Sabe, queridos, José nos ensina que ele não esperou a estação da corte para servir. E muitas vezes a gente tem esse discurso: eu vou esperar as coisas melhorarem, pastora.
Eu vou esperar as coisas melhorarem, pastor, para daí sim fazer algo. Para daí sim servir. Sabe, queridos, Jesus lavou os pés dos discípulos indo para a cruz. Aquilo que seria, né, a pior estação de maior sofrimento na sua vida. E muitas vezes a gente tem essa mentalidade, quando eu ganhar mais, aí sim eu vou ajudar a minha família. Aí sim eu vou ser fiel no meu dízimo. Aí sim eu vou contribuir com a minha família de fé. Ele realmente acreditava que na nobreza do servir é que as portas são abertas e as respostas de Deus são liberadas. José escolheu servir os seus irmãos mesmo quando teve a chance de se vingar e jogar na cara deles o sucesso que ele alcançou. Servir, queridos, é colocar o evangelho em prática. Nós fomos salvos por Jesus para sermos como Ele, amém? Servos. A nossa missão é servir a todos, sem exceção. Sem exceção. E eu sinto que enquanto eu ministro, o Senhor fala aos corações nessa noite. Sabe essas pessoas que Ele tem trazido na sua mente agora mesmo? Você foi chamado para servir elas. Sabe essa pessoa que passou na sua cabeça agorinha mesmo? Que você falou assim, Deus, essa não. Sim, essa sim. Você foi chamado para servir ela também. Você foi chamado para servir ele também. José serviu, queridos, e por isso ele progride. Ele serviu com excelência e se tornou o chefe dos escravos. Se tornou chefe ali dos presos. Chegou no palácio só para interpretar o sonho do faraó, mas o testemunho do copeiro que ele servia na prisão e teve sabedoria para interpretar os sonhos dos 2 empregados foi o passaporte para ele ser governador. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Você não encontra o seu dom procurando. Você encontra o seu dom servindo. Talvez quando eu estivesse falando aqui, pastora, mas eu não sei aonde servir, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é a minha habilidade, eu não sei para que Jesus me chamou. Querido, começa a servir. O seu chamado é onde existe necessidade. Amém? Eu gosto de sempre falar da história do Tiago. Todos aqui tocam lindamente, amém? A gente passou por um processo difícil como igreja há muitos anos atrás, que a gente ficou praticamente sem músico. E o Tiago sempre foi tecladista. Só que naquele momento tinha um monte de tecladista e não tinha baixista nenhum. Sabe a mentalidade de alguém que, cara, o meu chamado é onde tem necessidade, não é essencialmente aquilo que eu amo fazer? Glória a Deus, aquilo que você ama fazer aponta também para o seu chamado, amém? Mas às vezes aquilo que você ama fazer não está sendo uma necessidade. E foi o que aconteceu com ele. Ele começou a pegar aulas com o pastor Everton e começou a aprender contrabaixo. E hoje, ele é um excelente baixista. Hoje, ele é alguém que pode dar aula de baixo para quem quiser aqui na igreja. Já estou inventando curso para o Tiago. Depois alguém avisa ele que se alguém quiser aula com ele, eu já fiz a propaganda para ele, tá bom? Você não encontra o seu dom procurando, você encontra o seu dom servindo. Olhe para onde existe necessidade e comece a servir, que o Senhor vai te mostrar aonde Ele vai te usar. Amém? Queridos, então, ele tinha essa mentalidade de ser servo, amém? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente tem aquela ideia que a gente quer servir na Amazônia, quer servir na África, mas a gente não é capaz de lavar uma louça dentro de casa. Começa por casa, amém? Glória a Deus.
Você é adolescente, pastor, o meu coração chama por pregar a palavra. Glória a Deus. Ó, estão os meninos aqui na frente para te encorajar. Amém, Gabi? Mas começa servindo a sua mãe lá em casa, lavando uma loucinha, deixando seu quarto bem bonito, arrumado, servindo seu pai, servindo a sua mãe. Marido, sirva a sua esposa. A esposa maravilhosa que você quer vai surgir quando você se tornar o homem que você precisa ser. Ai, amém. Glória a Jesus. A terceira certeza que José tinha, que é que Deus é especialista em transformar causa em bênção. E agora eu quero que você fique de pé no seu lugar, amém?